Luís de Matos, que bom voltar a ver-te. Infelizmente não presencialmente, mas as redes sociais e as plataformas digitais também servem para isto. E logo com uma extraordinária novidade. A cultura e o entretenimento foram dos primeiros setores a parar. E tu és o primeiro, se não me falha a memória, a anunciar o regresso dos espetáculos ao vivo e em segurança para todas as pessoas, quer o artista que estará em palco, neste caso serás tu, quer para as pessoas que estarão numa grande plateia. E, portanto, Luís de Matos voltará a estar ao vivo com os seus seguidores. Como é que tudo isto ocorreu na tua mente? Quando é que começaste a pensar nisto? E que espetáculo é este que estamos aqui a falar? Olha, antes de mais é um prazer estar a falar contigo e é um prazer poder partilhar esta conversa com todos os teus seguidores e as pessoas que, por teu intermédio, vão sabendo das atividades culturais, também as minhas ao longo dos últimos anos, e portanto fico muito feliz termos um assunto para falar numa altura em que todos os assuntos evaporaram e todos nós, inevitavelmente, acabamos por estar altamente condicionados às nossas conversas, nas nossas atividades, no nosso pensamento com o tema da pandemia. Eu, no meu caso, a pandemia apanhou-me, obviamente, como todos nós, de surpresa, em condições curiosas, diferentes daquilo que provavelmente a maioria das pessoas. A pandemia, eu começo a senti-la como uma ameaça logo no final de janeiro. E por isso mesmo, nos últimos 8 anos, eu tenho passado os primeiros 6 meses do ano, sensivelmente, em digressões internacionais. E este ano teria sido, enfim, uma vez mais isso que iria acontecer. Com estreia em Praga, na República Checa, lá fomos nós, na primeira semana de fevereiro, para iniciar um período de 22, 23 semanas, uma semana em cada capital europeia, capitais e grandes cidades europeias, e que nos ia levar até ao início do verão. Nessa altura, a minha equipa e eu próprio já viajámos de máscara, tanto para Praga como para cá. Primeiro foi começar a ver todas essas marcações. Estes contratos, para as pessoas terem uma ideia, é algo que é discutido e que se chega a acordo sensivelmente 10, 12 meses antes do início. E por isso mesmo significa que, em termos do que é a nossa atividade, nós fechamos completamente aquela primeira metade do ano no ano anterior. O que quer dizer que também não estamos preparados, sequer mentalmente, para, face a esse bloco que desaparece, o que é que lá se põe. Mas nesse caso não se põe nada, porque entramos todos em lockdown. No momento em que isso acontece, em que de facto há o lockdown, eu tinha a trabalhar connosco aqui no Estúdio 33, um engenheiro de som da República Checa, um mágico inglês e um mágico espanhol, que ainda cá se encontram, porque obviamente o que aconteceu foi que, enfim, ficou tudo em pausa, todos nós conhecemos a história. E eu devo dizer que pessoalmente tive algumas semanas apático, tentando perceber o que é que estava a acontecer, tentando digerir toda a informação, tentando reagir, mas sem grande eficácia. E depois houve um momento em que eu li um artigo em inglês de alguém do setor do entretenimento e o título, para mim, foi uma espécie de epifania. Foi uma espécie de epifania porque o título era composto por 3 palavras e um ponto de interrogação no final. E dizia, em inglês, sink or swim. Afoga-te ou nada. E esse foi o momento em que tudo fez sentido. Esse foi o momento em que eu percebi que essa é a única questão que se nos coloca a todos nós, em qualquer circunstância, qualquer idade, qualquer setor de atividade, a todos. E isto é se calhar o primeiro momento das vidas de geração que hoje habita, de todo o conjunto de gerações que hoje habita neste planeta, provavelmente, tirando algumas exceções, é a primeira vez nas vidas de todos nós que este coletivo, esta noção de nós, em vez de eu, é de facto trazida para cima da mesa.
E o que pensei nessa altura foi que entre afogar ou nadar, eu acho, porque sou uma pessoa, em geral, positiva, e porque gosto de viver, e porque gosto de desafios, e porque tenho uma mente inquieta, se assim quiseres dizer, e pensei que só havia uma maneira, a resposta tem que ser nadar. Responder esta pergunta não dá direito a mais perguntas, ou seja, não podes dizer, sim, ok, nadar, mas quanto tempo? Não, é nadar e não sabemos quanto tempo. Aliás, todas as conjecturas e previsões onde a ciência, seja ela a médica, seja ela a das estatísticas, se cruza, tem imensas autoestradas, cada uma delas repleta de verdade e cada uma delas repleta de argumentos. E por isso mesmo tens, desde a mais positiva previsão à mais trágica previsão. A mais positiva, a previsão que nos diz que no verão isto acaba tudo, a mais trágica que diz que se calhar em 2025 ainda vamos estar a combater esta pandemia, e uma outra em que eu acredito, e que é aquela que faz coincidir o final de tudo isto de uma forma segura e implacável e confiável, que é quando aparecer a vacina. O que se prevê, enfim, vamos ouvindo todos, nunca antes de meados ou final do primeiro semestre de 2021. E então, tendo escolhido a resposta à pergunta de afogar ou nadar, tendo escolhido nadar, não sabendo por quanto tempo, o que pensei foi que a única alternativa que eu tinha era olhar para o que estava à minha volta. Quer à minha volta diretamente no estúdio, quer no país, quer no mundo. E percebi duas coisas. Uma, que este sentimento, esta sensação de absoluto jejum, de absoluta privação de atuar e de aplaudir, se verifica e é real. Os artistas têm nas suas atuações a fonte de oxigênio para se manterem vivos, alegres, realizados e motivados no seu trabalho. Os espectadores, enfim, obviamente com alguns com práticas culturais mais frequentes, outros porque vão uma vez por mês assistir a um espetáculo, não importa. O que importa é que há muito tempo que, e sobretudo as pessoas que estão mais habituadas a ir a espetáculos, há muito tempo que não o podem fazer. E por isso esse jejum existe e é partilhado por estes dois setores, artistas, performers e públicos espectadores. Isto é uma realidade que eu acho que é inquestionável e é sentida por todos. A outra é a de que nós estamos, apesar de tudo, confinados. E quando eu digo confinados, não importa se é o governo que nos induz a esse confinamento, não importa se é por vontade própria. O que é certo é que mesmo com o desconfinamento nós não deixamos de estar confinados neste receio, nestes procedimentos, nesta obrigação de protegermos os outros. E, portanto, esse confinamento existe. Ora bem, não podendo eu sair do Estúdio 33, enfim, normalmente, o que eu pensei foi, ok, temos a equipa que me acompanha, e é uma companhia que agora em junho se celebra 25 anos de existência, e ainda todos os recursos que temos à nossa disposição, sejam materiais ou imateriais, seja porque temos o equipamento que pode ser adaptado e que está a ser adaptado a todos os níveis, ou seja, do lado imaterial, essa experiência, esse modus operandi criativo e que é, enfim, efervescente dentro de nós. E foi assim que aconteceu. Aconteceu precisamente nesta timeline, aconteceu a olhar, a ler e a perceber que um dos recursos normais, um dos sítios que podiam perfeitamente ser adaptados à nossa realidade, são os drive-ins. Ora, os drive-ins são para ver cinema. E se há coisa que eu acho que estamos todos um bocadinho cansados, não de ver cinema nas suas condições normais e que têm toda essa mística e todo esse prazer inerente ao local, ao espaço, às pipocas, ao fechar da luz, à partilha com outros espectadores, mas estamos um bocadinho, se calhar, a ficar saturados
habituados de nos pendurarmos exclusivamente na Netflix, na HBO, na internet e estamos sempre a olhar para um device. Não importa se é uma televisão grande ou pequena, um computador grande ou pequeno, um iPad ou um iPhone, nós estamos permanentemente a ver tudo a duas dimensões. E ninguém nos faz sentir que nós estamos a ver. Nós podemos fazer pausa, ir dormir e depois continuar a ver. E também nós não podemos fazer sentir o que não apreciamos. É isso que nos dá os espetáculos ao vivo. É essa ligação, é essa partilha, é essa forma de comunicar e esse estimular de sentidos que nos dá e que é insubstituível e que só encontramos nos espetáculos ao vivo. Ora, se misturarmos um conceito, que é o conceito de drive-in, eu não sabia isto, mas depois fui investigar, e que foi inventado em 1933. Fiquei satisfeito com esta coincidência de que o ano em que foi criado, a terminação do ano, coincide com a terminação do nome do sítio de que te falo, que é o Estúdio 33. E depois percebemos que, se pegarmos nesse conceito e se pegarmos neste jejum de que eu falava, nesta privação dos espetáculos ao vivo, podíamos tentar juntá-lo. Eu acho que a ideia não é genial, nós somos só os primeiros, mas eu acho que muitas pessoas terão tido essa ideia simultaneamente e se calhar não sabemos ainda, vamos saber. Espero que algumas se inspirem no que nós anunciamos e que façam mais e melhor. Eu acho que faz sentido. Acho que a arte é isso mesmo, é reinterpretar e, portanto, estamos no meio certo para que alguém veja até onde é que nós fomos, pegue nisso e que vá mais longe. Tenho grande esperança. Acho que esse lado colaborativo da criação é muito interessante. E depois, com uma preocupação constante. Era a preocupação, que ainda por cima se divide em duas coisas, podem parecer a mesma, mas são duas, que é a preocupação da segurança. E a segurança tem que ser, primeiro, real, absoluta e implacável. Isto é o lado funcional, técnico da coisa. Mas depois é preciso também uma outra situação. É preciso que, além da segurança ser eficaz, real, inquestionável, também as pessoas têm que se sentir seguras. E por isso há coisas que podem ser feitas de maneira complementar para que os seus objetivos cheguem a bom porto. Depois, eu também acredito que este jejum não é passageiro. Esta privação de podermos usufruir de um espetáculo ao vivo não vai acabar tão cedo. A dita da retoma, como se diz agora com tanta coisa, a retoma vai ser lenta. Porque, como é evidente, nós temos receio. A pergunta é, será que toda a gente, a partir do momento em que há um clique de já está tudo bem, há autorização para ir ver espetáculos ao vivo, será que as pessoas vão sem receio? Será que as pessoas vão de coração e peito aberto para usufruírem totalmente dessa experiência? Ou no momento em que a pessoa que está ao meu lado tossir, porque já tossia antes do Covid, será que eu me vou sentir bem? Será que eu vou continuar a estar ali disponível mentalmente e deixar que a minha imaginação seja desafiada pelo espetáculo? Se calhar não. Eu acho que vai ser gradual. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é isso. Foi juntar estes ingredientes todos e tentar fazer uma experiência um bocadinho fora da caixa, um bocadinho inspirada no momento, no que já foi feito, no que nós gostávamos de voltar a sentir, e muito felizes estamos nós, como tu dizias há bocadinho, com o facto de que em 24 horas nós esgotámos o único espetáculo que estava anunciado, porque nem nós sabíamos se as pessoas iam aderir. Nós não estamos disponíveis neste momento para muitas outras coisas, senão por pensarmos na nossa família, pensarmos nos nossos amigos, pensarmos no nosso país, pensarmos dentro, com o objetivo de positivo, mas eu não sabia como é que as pessoas iam reagir. Portanto, estou imensamente grato, altamente responsabilizado para o merecimento que é devido ao benefício da dúvida que em nós foi colocado, e a consequência imediata foi que marcámos o espetáculo para vários dias durante todo o mês de junho, que também já estão disponíveis na Ticketline, e que iremos fazer um entusiasmo, uma paixão enorme. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Se calhar será aquela entrevista ou conversa em que eu serei menos jornalista e mais público em geral a perguntar a alguém que está a organizar um espetáculo
completamente fora daquilo que é considerado normal pelo comum dos mortais. Por exemplo, um drive-in, como é que tudo isto funciona desde que a pessoa sai de sua casa até chegar, neste caso, ao Estúdio 33? Exatamente. Ora bem, é uma excelente pergunta porque é fundamental esclarecermos porque é uma coisa nova. Bom, começamos na compra do bilhete. A Ticketline teve que adaptar toda a sua infraestrutura, todo o seu back-office do portal Ticketline para poder responder às necessidades que este espetáculo tem. Por exemplo, não se compra por cadeira, não se compra para um casal ou para uma família de 5, compra-se por lugar de estacionamento. Primeira diferença. Portanto, uma família vai lá e compra um bilhete. E depois poderão vir 2 pessoas, 3, 4, 5, 8, depende da viatura que escolherem. Terá que ser uma viatura ligeira e, obviamente, porque a caminho do estúdio vão cruzar-se com outros condutores, devem manter a segurança rodoviária dos outros e deles próprios e não se porem a jeito para apanhar uma multa. Portanto, deverão respeitar a lotação prevista para a viatura que vão utilizar. No momento em que fazem essa compra do bilhete, e também podemos explicar o porquê do preço, custa 50 euros o bilhete, e foi a pensar o que é que seria justo para ambos os lados. Por um lado, nós o que temos para disponibilizar são lugares de estacionamento e só temos 70. Por outro, não sabemos, nem é importante, se dentro do carro, não é importante para nós queremos que estejam cheios, mas se um casal não tiver filhos, não tiver família direta, estiver em confinamento absoluto, eles os dois e quiserem vir ao espetáculo, depois haverá 2 pessoas no carro. O que quer dizer que será 25 euros por cada um, o que é um preço semelhante ao que pagaram em dezembro para ir ver um espetáculo, para ir ver-nos ao Tivoli. Isto por um lado. Por outro, se vier a família toda e forem 5 pessoas, depois esses 50 euros dividem-se por 5 pessoas e são 10 euros por cabeça, o que é, tendo em conta o preço normal dos espetáculos ao vivo, é claramente abaixo. Portanto, achámos que devia ser justo para os 2 lados e não era pelo facto de termos apenas 70 bilhetes para vender que íamos explorar a situação e não ser sensíveis ao momento que estamos a viver. Portanto, no momento da compra, além da informação normal, é fundamental que a plataforma Ticketline possa veicular ao promotor do espetáculo, neste caso ao produtor, há um conjunto de informações. Primeiro, o nome da pessoa, o endereço de e-mail, porque nós enviaremos um conjunto de procedimentos antecipadamente para que as pessoas possam estar preparadas. Ainda o modelo do carro, que carro é que é e qual é o modelo, qual é a marca do modelo, e qual é a matrícula. Ora, isto são coisas que normalmente nunca se pede a ninguém que compra bilhetes para um espetáculo. A Ticketline foi inexcedível, em tempo recorde, fez toda a adaptação. E o que é que isso significa? Que nós, com antecedência, sabemos exatamente quais serão os 70 veículos que vão entrar pelo portão do Estúdio 33. E isso vai nos permitir alocar as posições no parque de estacionamento, fazer o seating, que neste caso não é seating, é parking, para que a visibilidade seja repartida igualmente por todos. Imaginem o que seria que alguém que venha num carro ligeiro, num Smart Coupé, sem abrir o teto, mas que venha num Smart Coupé e tenha à frente estacionada uma Charan, uma Volkswagen Charan. Não ia ver nada. Portanto, nós com antecedência colocamos os carros num mapa e depois isto é transferido para um procedimento muito simples em que as pessoas não têm nunca que abrir os vidros para falar com ninguém. Podem fazê-lo se quiserem, toda a gente estará devidamente protegida. E ao chegarem, nós pedimos às pessoas que cheguem uma hora antes, e nessa meia hora antes do momento de entrar propriamente dito, nós já fizemos a distribuição dos carros por 3 categorias. Carros verdes, carros azuis e carros vermelhos. Para quê? Porque, desta maneira, nós podemos ordenar a entrada dos carros e estacioná-los em segurança, no sentido de que, uma vez o parque completo, e convirá dizer também que, a nível de parque completo, nós temos 4.500 metros quadrados de estacionamento, onde nós poderíamos colocar 200 viaturas, 300 viaturas,
e nós vamos apenas fazer para 70 viaturas, precisamente para levar ao máximo a questão da segurança. E para que as pessoas se sintam, de facto, seguras. É aqueles 2 objetivos que eu falei no princípio. Depois, o espetáculo, antes de começar, há um conjunto de pequenos detalhes que são partilhados. Por exemplo, coisas tão simples como, vamos imaginar que nós pedimos às pessoas que desliguem os carros e que liguem o autorrádio. Haverá carros que, por serem elétricos ou porque já são antigos, o rádio não aguenta estar 1h10 ligado. Não tem mal nenhum. Na generalidade dos carros, nós temos uma pesquisa, todos aguentam. Mas, porque temos que considerar cada carro como tão importante, ainda que seja uma exceção, é tão importante como a maioria, o que vamos fazer é, obviamente, dizer às pessoas que, num momento determinado, poderão ligar e voltar a desligar o carro. Não tem problema nenhum. Fazem-no por um curto espaço de tempo ou, na maior parte deles, é apenas desligar de novo o rádio quando ele desliga automaticamente ao final de 20 minutos ou de meia hora. Este é um aspecto. Mas, por exemplo, poderá haver alguém que diz, bom, mas então vou estar durante 1h10 com as janelas fechadas, então se eu quiser apanhar ar, pode abrir as janelas, mas deverá fazer o menos possível e apenas as janelas do lado do condutor. O que é que isto significa? Significa que se todos, e vamos lembrar que o meu iPhone era um automóvel, se aqui a câmara for o lado do condutor e aqui ao lado estiver outro carro, e outro carro, e outro carro, e outro carro, se todos os condutores, todos os carros apenas abrirem do lado do condutor, significa que este condutor nunca se vai deparar com o carro ao lado também com a janela aberta. E deste lado, é o mesmo condutor que abriu do lado do condutor, o mesmo conjunto de pessoas cujo condutor abriu do seu lado, aqui, mesmo que o seguinte abra, também não vai haver troca de ar. Todas estas coisas servem para, primeiro, fazer com que as pessoas saibam que nós pensamos no maior número de detalhes possível. Seguramente que vamos ter aspectos que poderiam ser melhorados, seguramente vamos ter ideias que vão surgir mais próximo da data, seguramente que vamos querer ouvir sugestões das pessoas que vão viver esta experiência. E vamos criar mecanismos para que isso aconteça. Eu quero que saibam que é feito com uma enorme paixão, com uma enorme entrega e com o risco que todas as coisas que se fazem pela primeira vez acaba por ter. Nós achamos ter pensado em tudo, eu tenho a certeza que não pensamos em tudo. E por isso todos os dias juntamos pormenores. Todos os dias vamos juntando alguns aspectos. No que diz respeito ao espetáculo, o espetáculo será também o melhor que nós pudermos, misturando realização multicâmara para alguns pormenores, misturando projeção de vídeo, misturando iluminação, misturando, enfim, tudo aquilo que está ao nosso alcance e que poderá contribuir para que essa experiência seja o melhor possível. Vou continuar aqui com as perguntas de público. Que garanto que são muito mais engraçadas do que se fosse um jornalista. Portanto, diz-me uma coisa, as pessoas estão no seu carro, chegam ao local, há alguém a fazer controle de entrada, como é que isso funciona? Sim, ora bem, como eu dizia, o portão grande por onde as pessoas entram tem uma porta mais pequena. Nessa porta mais pequena os carros chegam e nós, no fim, temos feito o dito sitting, que eu explicava há bocadinho, o dito parking. Colocamos no para-brisas da viatura uma grande bola colorida para que todos saibam que é um carro desta cor, que é verde, ou que é azul, ou que é vermelho, ou o que quer que seja, e é uma bola de cor que se vê do exterior e que se vê para o interior. Quando chega o momento da abertura do portão propriamente dito, nós temos um display que não vai ter muita informação, vai ter uma contagem decrescente para as pessoas saberem se faltam 5 minutos para abrir o portão, ou 3, ou 2, ou se vai abrir, e que vai mostrar uma cor. Quando aparecer a cor verde, os carros verdes que estão fora do portão e numa zona de estacionamento absolutamente ampla vão entrar no recinto e vão ser conduzidos aos 2 setores, temos um setor A e um setor B, exatamente iguais, onde em cada um deles existirão assistentes que ajudam ao estacionamento. E foi feito de tal maneira para que mesmo os menos habilidosos com o estacionamento ou os que têm mais cuidado com o carro, não têm problema nenhum, porque é muito, muito, muito fácil. Nós fizemos testes com carros de amigos que todos protegidos, vieram cá já várias noites até
aos 33 para podermos fazer esses testes. E depois, quando toda essa cor estiver sentada, ou seja, estacionada, o display mostrará a segunda cor. Entram os segundos carros da cor correspondente. E finalmente a terceira cor, e está tudo, já estamos todos lá dentro, o portão fecha e o espetáculo começa dentro de instantes. Uma das marcas dos teus espetáculos, e eu já tive a oportunidade de ver vários, é que o público é a parte ativa desses mesmos espetáculos. Pergunta de público em geral, como é que o público desta vez vai participar num espetáculo de Luís de Matos? Ora bem, é uma excelente pergunta e é uma pergunta para a qual nós já temos várias respostas. Por exemplo, num espetáculo normal, eu pegaria num baralho de cartas e pedia a alguém que baralhasse, essa pessoa, olha, passa a outra pessoa, a pessoa baralhava e agora peça a outra que tire uma carta e passa aqui, agora juntem tudo e passem outra vez para mim e eu descobria as cartas. Ora, isto é impossível de fazer, porque isto é um hino ao contágio. Portanto, isto está fora de causa. Mas ainda assim nós criámos mecanismos para que isso seja possível. E várias formas. Por exemplo, todos nós estamos habituados a usar o FaceTime, por exemplo. Imagina o que é eu poder estar do grande ecrã, estar a falar com um espectador para dentro do seu carro com a sua família e essa pessoa está a fazer escolhas e está a intervir no que está a acontecer. Ou imagina no que seria pedir, sortear o carro número 15 e pedir que não escolha uma carta, mas pense numa qualquer e demonstrar que sei qual é a carta que esse espectador está a pensar. Há um desafio grande que se coloca, que é precisamente o das novas circunstâncias, mas isso vai unicamente resultar numa criatividade acrescida. Isso obriga-nos a colocar o nosso estado de espírito num paradigma que nunca antes experimentado. Repara que todos os motivational speakers, todos os influencers que dão motivational talks, acabam por dizer, tu tens que sair fora da caixa, sai fora da caixa porque vais ter resultados extraordinários, sai da tua zona de conforto. Ora bem, nós nem sempre fazemos isso, mas agora fomos obrigados. É como se fôssemos a andar na rua e de repente há um piano que nos cai em cima. Nós já saímos da zona de conforto. E ainda assim temos que nos debater e interagir com essa própria zona de conforto. Um outro aspecto que estamos a experimentar é que à entrada estará um assistente que, com todas as condições de segurança, devidamente com máscara, com luvas, com mãos desinfetadas, terá subscritos estéreis, desinfetados, com um conjunto de materiais igualmente desinfetados, que possam experimentar e ser veículos da ilusão a partir do interior do carro, ok? No fundo, para quem veio ver o Impossível ao vivo, é quase como há 2 anos o subscrito que estava à espera deles na cadeira, ou no ano passado a folha que tinham que rasgar e fazer algo. E pode haver um conjunto destes elementos também nesta circunstância. Esses materiais, portanto, não há risco de contágio porque estão devidamente desinfetados. Aquilo que eu te pergunto é, estás habituado a preparar, a treinar momentos com pessoas ali ao pé de ti? Estás preparado para falhar, tendo em conta que agora há uma barreira física, o mais que não seja o carro entre ti e os espectadores? É assim, na minha área, estar preparado para falhar é uma constante. Eu estou sempre preparado para falhar porque isso pode sempre acontecer. Eu não posso interpretar em playback, eu não posso fazer lip sync com a faixa que já está gravada. Portanto, a capacidade de desafinar, de falhar, é uma constante. Mas eu acho que isso traz uma beleza acrescida e uma emoção acrescida àquilo que se faz. Portanto, não me queixo dessa permanente ameaça da falha. Isso a mim mantém-me atento e mantém o desafio e realiza-me. Depois, há esse fenómeno da comunicação, que é sempre bionívoca, é sempre eu comunico com os espectadores, mas os espectadores comunicam comigo também. E, portanto, vamos ter que encontrar outros protocolos de comunicação. Vamos ter que, para um aplauso, tocamos a buzina uma vez, para um aplauso fervoroso durante mais tempo, para um aplauso, para um sorriso ligamos os máximos, para um aplauso de pé,
ligamos os máximos a piscar e a buzinar constantemente. E eu acho que isto nós vamos encontrar veículos para, da mesma maneira que no espetáculo há uma corrente de conteúdo e de emoções que vai até ao público, ela chega, é interpretada, faz o seu... Tem a sua consequência, e depois há também uma energia que é enviada de novo para o palco através do aplauso, do sorriso, do espanto, do arregalar de olho, do ar de desconfiado. Todas essas coisas é feedback que nós no palco recebemos. E que neste caso, seguramente, para bem de todos, artistas e espectadores, encontrar-se-á, espero eu, acredito que sim, absolutamente, formas de comunicarmos mantendo o distanciamento físico, mas não o distanciamento social. A última imagem que as pessoas têm de um espetáculo teu, presumo que tenha sido da temporada de sucesso que fizeste com o Impossível ao Vivo, em 3 cidades, se não me falha a memória, em Portugal. Aquilo que eu te pergunto é, costumas ter convidados, quando era o Impossível ao Vivo? Neste espetáculo, há convidados ou serás apenas tu e a Joana em palco? Não, serei apenas eu, porque, repara, a Joana está no Porto, os meus convidados habituais estão espalhados pelo mundo. Neste momento não sabemos quando é que os aeroportos vão abrir, neste momento nada se sabe. E, portanto, era um bocadinho aquilo que eu dizia no princípio, nada me daria mais alegria do que poder lançar mão de todos esses recursos humanos, de todas essas capacidades artísticas extraordinárias, mas temos que recordar qual é o cenário em que este espetáculo, esta produção surge. E acredito que ela possa ter evoluções. Acredito que, se calhar, numa era pós-Covid, possamos fazer algo ainda mais extraordinário, porque aí as pessoas podem chegar de carro e podem sentar-se no jardim e podem trazer o seu lanche e podem brincar, trazer os seus animais, todas essas coisas. Acredito que sim, mas não agora. Ou seja, uma vez mais, essa questão do protocolo de segurança sem margem para facilitar em qualquer circunstância é aquilo que mais nos tem preocupado neste momento e que acreditamos ter conseguido solucionar. Nos teus espetáculos havia alguns momentos mais arriscados. Agora, estando tu sozinho em palco, se por acaso alguém achar que e tal, ele agora vai fazer momentos com menos perigo, com menos emoção, o que é que poderemos esperar ou como é que rebates esta possível crítica que te possam fazer? Eu acho que ninguém, nem artistas, ou eu no meu caso, nem o público, neste momento a última coisa que querem ver são números de perigo. Porque perigo é aquilo que todos estamos a sentir neste momento. Agora, tu disseste menos perigosos e de menor emoção. Perigo é uma coisa e cria emoção, mas a emoção pode viver sem perigo, porque dá lugar à poesia, dá lugar à estética, dá lugar ao assombro pelo assombro e ao deslumbrante pelo deslumbrante, porque simplesmente inexplicável. E é esse o nosso objetivo. Neste momento, todos nós estamos cansados do conceito de perigo, porque é uma constância no nosso dia-a-dia. É assim há 2 meses, é assim há mais de 2 meses para muitas pessoas que foram interiorizando o momento que estamos a viver, mesmo antes de ele estar de forma tão óbvia dentro dos nossos olhos. Uma outra pergunta que eu tenho aqui para te fazer, portanto, disseste que os bilhetes são 50 euros cada, portanto, por cada estacionamento, com uma capacidade máxima de 70 lugares, tu, esgotando aquilo, tens 3.500 euros. Para quem está no mundo do espetáculo, saberá que este é um valor baixo. Aquilo que eu te pergunto enquanto artista é, esta crise que se instalou vem também alterar tudo a nível de custos de produção, cachês, preços dos bilhetes. Tu, enquanto elemento do meio artístico ou do entretenimento, como é que achas que é possível voltar a tornar viável uma área que parou? Porque das duas uma, ou baixamos o cachê de todos os artistas,
para que o custo de produção não seja tão elevado, temos obrigatoriamente de aumentar o preço dos bilhetes. Aumentando o preço dos bilhetes, as pessoas estão com menos dinheiro, porque muitas delas ficaram ou em layoff ou até mesmo despedidas. Como tu, que vais produzir este espetáculo, como é que é feito esse jogo entre a vontade de estar com o público e oferecer o melhor e, por outro lado, os custos que um espetáculo acarreta? É assim, a resposta à tua pergunta, que faz todo o sentido, está contida na própria pergunta. Ou seja, o que nós quisemos desde o princípio, é que isto fosse um statement, que isto fosse uma prova do que é que nós conseguimos fazer e desejávamos fortemente que as pessoas sentissem como inspiração. Em que medida? Porque nós, o que estamos a tentar fazer é literalmente reinventar o paradigma dos espetáculos ao vivo, reinventar essa regra, pensar fora da caixa e explicar que neste momento é muito mais importante voltar ao ativo, encontrando um meio termo que tem consciência absoluta de tudo aquilo que eu já disse, da segurança, da qualidade, da paixão com o que é feito, mas por outro lado também em que se encontra um meio termo entre aquilo que é normal que seja cobrado, não só para pagar ao artista, mas para pagar aos técnicos, que é um dos setores. O problema dos técnicos é que, para o público em geral, os técnicos não têm face. Ou seja, os técnicos conhecem os cromos que dão, a população conhece os cromos que dão a cara, mas não conhece os técnicos. Coração que não vê, coração que não sente. Ora bem, é importante aproveitar esta altura para esclarecer de que, quando nós falamos do setor artístico, do setor do espetáculo, do setor do entretenimento, não estamos a falar dos 50 ou 100, 500 ou 1000 ou 2000 ou 5000 artistas que as pessoas conhecem e que seguem no Instagram e no Facebook, mais conhecidos, menos conhecidos. Não estamos a falar dessas pessoas. Estamos a falar de um conjunto bastante mais alargado, onde essas pessoas estão incluídas, mas que é de milhares de outras pessoas que, como digo, o rosto não é conhecido. São os roadies, são os técnicos de som e de luz, são as pessoas que montam os palcos, são as pessoas que conduzem os caminhões, são todas estas ramificações do mundo do espetáculo, que trabalham sempre na sombra, que na verdade dão luz ao próprio espetáculo, mas que nesta altura têm um problema acrescido de que, ao não estarem diante dos olhos do público, as pessoas não é a sua primeira preocupação. Ora bem, este espetáculo que vai ser feito aqui é um espetáculo que vai envolver não só a minha equipa permanente, mas vai envolver a colaboração de pessoas exteriores à equipa permanente e que colaboram connosco regularmente, mas que não deixam de ser exteriores, na medida em que quem trabalha aqui trabalha de segunda a sexta, recebe 14 ordenados por ano e, portanto, é um colaborador permanente que faz parte do quadro das Lismates Produções, e existem pessoas que, até mesmo por opção delas, preferem ter um estatuto de freelancer que permite fazer um outro conjunto de trabalhos. Mas, voltando ao Luís de Matos Drive-In, a esta experiência, o Luís de Matos Drive-In vem, na minha área, no meu pequeno universo, dar também trabalho, não só à minha equipa, não só às pessoas que vêm ajudar, aos freelancers que trabalham connosco habitualmente, e, portanto, quando se fala na faturação máxima de um espetáculo destes, percebe-se que ninguém está aqui para aproveitar nada, estamos precisamente para dar o exemplo de que este é o momento para nos unirmos. Este é o momento para fazer acontecer e para nos reinventarmos e provar que somos capazes. E, por outro lado, ter a preocupação de que não somos só nós que precisamos, mas que uma família de 5 pessoas, de 6 pessoas, de 7 pessoas ou de 8 pessoas pode vir na sua Volkswagen Charan ou no seu Audi A4 ou no seu 500, pode vir assistir e não vai pagar uma exorbitância por estar ali. Não vai. No limite, se forem 5 pessoas, são 10 euros por pessoa. Se forem 8, é muito menos. Portanto, eu fico feliz de tu teres falado na questão do preço e quanto é que dá quando se venderem 70 carros, porque isso faz parte desta afirmação. Isso faz parte deste statement. É todos nós perceber que conseguimos, nesta fase, fazer o esforço para viver com menos, mas não nos privarmos
das coisas que para cada um são essenciais. Eu tenho a certeza que para os artistas é essencial fazer espetáculos, para os técnicos é essencial estarem envolvidos nos espetáculos e também para uma grande parte da população, não será para toda a gente, como é evidente, mas há uma grande parte da população que sente saudade, necessidade e que tem a vontade de participar num espetáculo. Porque uma coisa garantidamente vai acontecer é que durante essa hora e meia todos nós vamos esquecer em segurança aquilo que estamos a viver. Outra pergunta, e agora aqui se calhar entramos na parte mais séria até disto. Falas aí nos técnicos de som, de luz, de imagem, que as pessoas não sabem sequer que existem, porque não se preocupam tanto com isso. Este espetáculo tem a capacidade de permitir que pessoas, além de exercerem a sua profissão, sejam remuneradas. Neste momento, a tua equipa, ou para este espetáculo, vais contar com uma equipa de quantas pessoas? Ora bem, nós temos uma questão que queremos muito manter, que é a questão de que os vários vamos precisar de assistentes de sala, que no fundo estacionam carros, vamos precisar de assistentes que no fundo, por exemplo, algumas pessoas estarão a perguntar, então e se eu quiser ir à casa de banho, como é que acontece? Claro que as pessoas vão poder ir à casa de banho e ter instalações sanitárias para isso, mas há uma garantia que vão ter, é que não se cruzam com ninguém. Ou seja, vamos ter em funcionamento um protocolo, um mecanismo, um procedimento que fará com que as pessoas vão uma de cada vez à casa de banho se precisarem de ir. Para tal, vão enviar uma mensagem escrita para a produção, alguém da produção irá junto do carro e certificar-se-á que essa pessoa, que toda a gente sabe que essa pessoa vai sair e abrir a porta por um motivo, vai à casa de banho, regressa, mas não vamos ter, e em 350 pessoas, se forem carros de 5 pessoas, não é? Não podemos correr o risco de todos quererem ir à casa de banho à mesma altura, porque temos que respeitar o facto de que não há mais do que 10 pessoas juntas num qualquer momento. Então nós, em vez de evitarmos 10 pessoas e garantir que 9 podem ir à casa de banho ao mesmo tempo, não. Vamos criar condições para que no máximo uma pessoa vá à casa de banho cada vez. Ou 2 no máximo, mas pronto, tentar ser muito contidos a esse nível também. Uma das outras perguntas que tem surgido muito com o meio artístico e cultural trata-se da fragilidade do setor, da fragilidade dessas pessoas. Aquilo que te pergunto é, tens um estúdio que te permite fazer este tipo de espetáculos, este espetáculo não poderás levar a outros espaços. Ou então faço a pergunta de uma forma mais positiva, que outros espaços neste país é que poderiam receber este tipo de espetáculo? Olha, inicialmente, e tudo isto aconteceu muito rápido durante esta semana, mas inicialmente, e ainda, nós desenhámos este espetáculo, estamos a desenhá-lo e mudá-lo todos os dias, e notas, e post-its, e coisas por tudo quanto é lado, e ideias, e pronto, desenhámo-lo para o Estúdio 33, ou seja, tal qual ele vai ser criado no Estúdio 33 Drive-In, como agora se chama, nasceu esta semana, aquela parte, não é? É um equipamento dentro de um equipamento. Este espetáculo vai utilizar a infraestrutura. Este espetáculo, tal e qual, não poderia acontecer em nenhum outro sítio. Este espetáculo vai utilizar as árvores que estão no jardim, vai utilizar o edifício que está por trás, vai utilizar toda a morfologia e a arquitetura da envolvente, quer na segurança, quer na estética e na criatividade. Mas já fomos contactados, e é uma das coisas que mais me alegra e me deixa feliz, é que esta ideia está a ser contagiosa e já fomos contactados no sentido de pensar numa versão deste espetáculo que possa acontecer noutros espaços. E obviamente que abraçamos essa possibilidade. E mais, em vez de eu dizer, eu acho que um espaço devia ser assim e tal, não. Eu tenho esperança que as pessoas que conhecem esses espaços, de repente olhem para esta ou aquela situação e digam, espera aí, mas isto seria extraordinário se fizéssemos isto e isto e isto. E é essa a parte mais bonita da criatividade, essa a parte mais bonita da inspiração e essa é a parte mais bonita deste contágio positivo de ideias. Este conceito drive-in terá que ser obrigatoriamente ao ar livre, onde os carros possam estacionar. Aquilo que eu te pergunto é, e depois do verão, quando
chover, qual é que é a ideia que te vai sair da cartola? Olha, eu não saberia dizer, nem sei se teria alguma ideia. Eu acho que o facto de nós vivermos experiências de forma tão intensa e tão presente é aquilo que acaba por suscitar essa criatividade. É essa incerteza que, no fundo, acaba por ser o motor de encontrar soluções alternativas, de pensamento lateral, de pensamento fora da caixa. Eu acho que é isso que acontece. E, portanto, é muito difícil pensar à distância. Repara no seguinte, há mais de uma década que eu, todos os dias, entro no parque de estacionamento do Estúdio 33, todos os dias mais ou menos, quando estou em Portugal, entro no parque de estacionamento do Estúdio 33, olho para o edifício, olho para o parque, olho para o jardim, usufruo do espaço. Nunca tive essa ideia. 10 anos a viver o espaço diariamente, nunca tive essa ideia. De repente, a circunstância acontece e a ideia surge. Portanto, aquilo que eu te posso dizer relativamente a isso é, se calhar quando lá chegarmos, vamos ter alguma ideia. E se não a tivermos, vamos tentar inspirar-nos noutros que, com o mesmo problema que nós temos, terão ideias. E é um bocadinho desse contágio positivo, benéfico, proativo, sinérgico, quer dizer, todos seremos mais fortes. Eu acho que é isso, no fundo, que nós temos que estar predispostos para. Tenho aqui mais algumas perguntas que provavelmente as pessoas têm curiosidade em saber. Já tens outros interessados em realizar aí outro tipo de espetáculos, fazendo um aproveitamento do espaço. Aquilo que eu pergunto é, o estúdio existe apenas numa única localidade, obviamente, e as pessoas não se podem deslocar para lá, por exemplo, em autocarros, portanto não pode ser feita nenhuma parceria com empresas de transportes, nem nada dessas coisas, tem de ser de automóvel. Aquilo que eu pergunto é, já tiveste, por exemplo, canais de televisão interessados em adquirir estes espetáculos para que depois possa fazer parte da grelha deles? Não tive, mas sinceramente, se o telefone tocar agora com uma proposta, eu nem sequer estarei disponível mentalmente sequer para a considerar. Porque, para mim, isso desvirtua toda a ideia e é precisamente por eu estar cansado de olhar para ecrãs que esta ideia surge. E, portanto, ela não pode ser autofágica e não pode eclipsar-se pela ambição de agora aparecer na televisão. Portanto, isto não é para ver na televisão. Isto é para... Já é tão difícil recuperar a experiência do ao vivo pelas circunstâncias diferentes, que pior ainda era depois dizer, para ganhar mais uns euros, que também tem transmissão televisiva. Não vai ter, e se algum diretor de programa estiver a ouvir esta conversa, não vale a pena ligar, porque a resposta vai ser não. Posso mudar de opinião, mas até estou a dizer isto de propósito neste momento, que é, no fundo, para me comprometer. Para eu ficar comprometido com a ideia de que isto não é um espetáculo de televisão. Gostarei imenso, e estão todos convidados a vir fazer reportagens, a vir ser observadores da dita segurança, que eu acho que tem que ser inspiradora e eu acho que tem que ser implacável. Eu quero muito estar debaixo do olhar atento de todas as pessoas que puderem apontar o dedo, porque no momento em que elas apontam o dedo, duas coisas podem acontecer. Uma é eu simplesmente esclarecê-las de algo que já pensámos, outra é dizer, tem razão, não tinha pensado nisso, vamos fazer isso. Por isso, é improvável que... espero que se venha a falar deste espetáculo na televisão. Gostaria que ele não viesse a ser simplesmente transmitido na televisão. Uma das outras perguntas que eu tenho para ti tem também a ver com televisão, mas não sobre este espetáculo. Alguns canais têm aproveitado espetáculos que aconteceram anteriormente, adquirem esses espetáculos e assim conseguem preencher a grelha, que agora está mais frágil porque as telenovelas não podem gravar, os programas de entretenimento não podem ser com público, uma série de constrangimentos. Aquilo que eu pergunto é, em breve vamos ter algum dos teus espetáculos antigos a passar em alguma televisão?
Olha, eu acho que todos nós temos alguma dificuldade em olhar para trás e não passou tempo suficiente de algumas coisas para acharmos piada e, portanto, nem achamos muita graça que aquilo seja reexibido. Mas, para contrariar, eu acho sinceramente que o José Fragoso da RTP estaria a fazer serviço público se considerasse reemitir os programas do Luís de Matos Impossível. Entendam-se que os programas Luís de Matos Impossível foram transmitidos em direto, em alta definição, em 2017, no sábado à noite do canal 1 da RTP. Foram programas aplaudidos no mundo inteiro. Foi o programa mais visto em direto na plataforma RTP Play. Mais do que qualquer outro programa. Teve um êxito sem precedentes, precisamente porque o seu conteúdo é transversal e internacional. Donde eu veria com imensos bons olhos que esses programas, são 7 ou 8 especiais de 1 hora, que fossem reexibidos, porque eles estão tão atuais hoje como estavam há 2 ou 3 anos, porque foram feitos com imensa paixão, porque mudaram completamente o paradigma dos espetáculos de magia em televisão, dos programas de magia. Foi a primeira série de magia de televisão que foi feita integralmente em direto. Não é a primeira série de magia em direto em Portugal. É a primeira série de magia em direto no mundo inteiro, na história da televisão. E isto não é coisa pequena. E o resultado final foi muito bom. Envolveu profissionais extraordinários, os profissionais da EMAV, os profissionais da RTP, guionistas, consultores, artistas internacionais do mundo inteiro. E, no fundo, seguramente que a programação da RTP não ficaria seguramente a perder se reexibisse a série Luís de Matos Impossível. Olha, estamos quase também a chegar ao fim desta conversa. Eu ainda tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Durante esta quarentena, quase todas as pessoas se reinventaram. Umas aprenderam a cozinhar, outras passaram a fazer exercício físico, outras dedicaram-se a outros hobbies. Aquilo que eu pergunto é o que é que o homem, Luís, aprendeu ou começou a apreciar fazer durante este período em que tivemos todos assim um pouco a pensar no que é que iríamos fazer. Revelaste no início desta conversa que durante algum tempo estiveste apático. Aquilo que eu pergunto é, além de criar este novo espetáculo, o que é que andaste a fazer? Olha, tu vais dizer, os 2 períodos são exatamente esses. É um período de shutdown e de, ok, vamos ver o que é que isto dá, com alguma apatia e com alguma falta de reação. O que é que eu fiz nesse período? Jardinagem e arrumações. Coisas que eu andava para fazer há imenso tempo, sim. Tive a hipótese de deixar ecoar dentro de mim o lado da engenharia técnica agrária e do Face Garden no jardim que temos aqui no Estúdio 33. Na segunda parte, foi criar o Estúdio 33 Drive-In e o espetáculo Luís de Matos Drive-In. Em termos daquilo que foste vendo, dos diretos que vários artistas fizeram em variedíssimas situações, aquilo que eu pergunto é, seria possível, por exemplo, um mágico conseguir ter o impacto num live stream que, por exemplo, tem ao vivo? Eu acredito que sim. Nós já fizemos coisas a esse nível. É provável que alguns das pessoas que estiverem a ouvir-me recordem que em 2008, há 12 anos, eu comecei e mantive durante 6 meses a live stream ao domingo, live stream multicâmara, em 2008, ao domingo, das 6 às 7, na minha página de Facebook. Portanto, eu acredito que é possível. Só que eu tenho esta coisa de que eu acho piada ao pioneirismo. Depois, a seguir, esmoreço um bocadinho e quero dedicar-me a um outro desafio que retiro o melhor que há em mim. Mas sim, eu acredito que sim, mais até temos dedicado muito tempo que temos passado aqui a criar precisamente ilusões que podem ser feitas neste meio, através da câmara, da webcam do nosso computador, por um lado. E por outro, eu acho que muitos dos êxitos dos live streams que nós vimos assistindo durante este período de confinamento, enfim, sofrendo desta ação da pandemia, são também muito circunstanciais, são também porque, de repente, todos somos
todos estamos a sentir a mesma coisa. Não importa se é um artista famoso, não importa se é alguém mais anónimo, que estamos a sentir igual. E, portanto, esse lado mais gregário da nossa existência reflete-se precisamente nessa comunicação, nesse ajuntamento online, onde todos temos uma atitude o mais possível de pessoas normais. Para que as pessoas fiquem esclarecidas, a primeira data penso que era 5 de junho, foi essa já está esgotada. Quais é que são as restantes datas para quem queira ir ver este espetáculo? Olha, eu recebi informação há instantes de que neste momento estavam abertos já todos os sábados de junho. Todos os sábados de junho estão abertos e, portanto, nós vamos estar disponíveis para, em função da vontade que as pessoas tiverem de sentir esta nossa forma de estar com elas, nós continuaremos a não baixar os braços e, se necessário for, abrir mais sessões até ao limite das nossas forças, porque temos a arrogância de achar que o que estamos a fazer é bom para todos. Este espetáculo terá duração aproximadamente de quanto tempo? 1 hora e 10 minutos. Durante 1 hora e 10 minutos é o teu objetivo fazer com que as pessoas esqueçam que existe Covid-19? Esse é o objetivo. Luís, acho que nunca te disse, mas és dos entrevistados que mais gozo me dá. Por um simples facto, tens poder de argumentação, tens uma comunicação muito coerente, intelectualmente honesta e clara. E depois há uma coisa que eu tenho, francamente, que dizer às pessoas que nunca privaram contigo ou nunca te entrevistaram. Contigo nunca há perguntas proibidas. Nunca há perguntas que não se devem fazer. Portanto, nós temos uma total liberdade para deambular pelos vários ângulos que queremos abordar. E esta conversa foi uma prova disso. Falámos dos valores de custo de produção, de quem recebe, quem não recebe, como é que tudo isto, porque é que são 50 euros o preço do bilhete. Portanto, todas essas perguntas foram abordadas com... e a segurança, que é muito importante neste espetáculo, também foi abordada. E, portanto, isso é francamente, por muito pouco possa parecer, é extraordinariamente bom para um jornalista quando o seu entrevistado permite toda esta liberdade. Por isso, quero aproveitar para te agradecer. Muito obrigado. É um prazer falar contigo, é um prazer falarmos sobre todas estas coisas e, obviamente, a somar a todos esses prazeres, tenho agora a honra de ter ouvido o que tu acabaste de dizer e, por isso, posso dizer apenas muito, muito obrigado. Eu faço votos que as pessoas continuem a apreciar o teu talento. Faço votos que as pessoas continuem a sair, neste caso não da sala de espetáculo, mas do estacionamento, completamente rendidas. Eu, na última vez que te vi ao vivo foi no Tivoli, BBVA. Tive amigos meus a assistir a esse espetáculo e estavam completamente rendidos. Alguns deles nunca tinham visto ao vivo, apenas tinham ouvido falar no Luís de Matos. E, portanto, eu espero sinceramente que as pessoas saiam deste clima de medo, de fraqueza até emocional, e que a tua arte ou a tua ilusão possam ajudá-las a viver um bocadinho melhor. Se conseguires isso, acho que atingiste acima daquilo que poderia ser o teu objetivo inicial. Muito, muito obrigado. Obrigado eu. Vamos nos manter aqui fortes, vamos nos manter positivos, vamos acreditar que tudo vai ficar bem, porque nós também nos vamos adaptar e vamos acreditar que todos nós podemos fazer a diferença. Podemos não mudar o mundo, cada um de nós, mas seguramente que fazemos a diferença quando interagimos com os que estão mais próximos de nós, quando interagimos com os que nos seguem, quando interagimos com os que nos leem, nos escutam, e isso é muito, muito importante ter essa noção e procurarmos ser o mais positivos possível. E depois, também há uma coisa que um amigo meu diz, e eu deixo esse pensamento para o final, ele diz que tem imensa esperança no imprevisto. E ele diz isto porque ele é professor de Filosofia da Universidade de Coimbra, e ele diz isto porque todos nós, quando estamos a viver tempos de bonança e tudo corre bem,
há sempre um imprevisto. Naturalmente, o imprevisto é uma coisa negativa, por isso tem o estatuto de imprevisto acontecendo numa altura que tudo está bem. Ora, se nós mantivermos esta esperança no imprevisto e agora que tudo está mal, talvez haja um imprevisto e é bom mantermos essa esperança. E se existir um imprevisto, ele só será imprevisto se for uma coisa muito boa. Por isso, eu faço minhas as palavras dele e continuo todos os dias a ter esperança no imprevisto. Enquanto o imprevisto não acontecer, mantenhamos-nos seguros, respeitadores, sobretudo dos outros.